Olá, hoje a gente vai mergulhar num tema quente, né? Uhum. No meio cristão. Um tema que gera bastante discussão mesmo. Pois é, a prática do dízimo. Será que se aplica hoje na nova aliança? Temos aqui um e-book que vasculha essa questão por vários lados. E a nossa missão aqui é tentar extrair o essencial, sabe? Entender as fontes, né? Exato. Vamos rastrear as origens lá no Antigo Testamento, investigar como isso aparece ou some no Novo, entender os argumentos de quem defende, de quem é contra a obrigatoriedade hoje e até dar uma passada rápida pela história da igreja. Uma boa investigação. Vamos lá, começando pela raiz, Antigo Testamento, certo? E é curioso, né? Porque a prática surge antes da lei de Moisés. Sim, isso é bem interessante. Temos Abraão, lá em Gênesis 14, dando o dízimo ao Melquisedeque, depois de uma batalha, e Jacó, em Gênesis 28, fazendo um voto, algo bem pessoal mesmo. Parecem atos espontâneos de gratidão, né? Exatamente, eram expressões voluntárias, nesse período pré-lei. Foi com a lei mosaica, lá em Levítico 27, que aí sim, o dízimo virou um mandamento mais formalizado, digamos assim, com funções bem claras. Que funções seriam essas? Olha, basicamente sustentar a tribo de Levi, né? Que cuidava do tabernáculo, do culto e não recebeu terras. Isso está em Números 18. Também servia para financiar as celebrações religiosas, as festas comunitárias, como diz Deuteronômio 14. E tinha um dízimo especial a cada 3 anos. Esse era para cuidar dos levitas locais, mas também dos estrangeiros, órfãos, viúvas. Deuteronômio 14 e 26 falam disso. Entendi. Era um sistema bem estruturado, então. Sim, e não cumprir era visto como algo sério. Malaquias 3 é duro, né? Chega a falar em roubar a Deus. Ok, ficou claro o cenário no Antigo Testamento. Mas aí vem Jesus, a nova aliança. Como essa prática aparece, ou talvez não apareça, nas fontes do Novo Testamento? Ah, aí a coisa complica um pouco. Porque as menções diretas são poucas, né? A mais famosa, acho, é de Mateus 23. Isso, a crítica de Jesus aos fariseus. Exato. Que eles dizimavam até o hortelã, o cominho, mas esqueciam o principal: justiça, misericórdia, fé. E aí vem aquela frase-chave: façam estas coisas, justiça, etc., sem omitir aquelas, o dízimo. O que as fontes dizem que isso realmente significa? Bom, essa é a grande questão, né? O ponto central do debate, muitas vezes. Quem defende a continuidade do dízimo hoje usa essa frase como um endosso de Jesus. Dizem, olha aí, ele mandou não omitir. Certo. Mas, por outro lado, tem quem argumente que o contexto é fundamental. Jesus falava com judeus, pessoas que ainda estavam sob a lei mosaica, certo? E a crítica principal dele era a hipocrisia, ao legalismo vazio deles. Não era necessariamente uma lei para a igreja que viria depois, formada majoritariamente por gentios. Faz sentido olhar o contexto. E tem outras menções. Tem sim. O dízimo aparece na parábola do fariseu e do publicano, lá em Lucas 18. Mas como um símbolo de autojustiça, né? O fariseu se gabando. E em Hebreus 7, o autor usa o dízimo que Abraão deu a Melquisedeque, mas um argumento teológico bem específico, para mostrar a superioridade do sacerdócio de Cristo sobre o Levítico. É mais um ponto de doutrina do que uma instrução financeira direta para a igreja. Entendi. Então a interpretação não é tão direta assim. Definitivamente não. E aí o debate pega fogo. De um lado, os argumentos pela continuidade. Esse sem omitir aquelas de Jesus, o exemplo de Abraão antes da lei. A necessidade clara de sustentar o ministério, que Paulo menciona em 1 Coríntios 9, por exemplo. E a ideia do dízimo como um princípio de mordomia, de confiança em Deus. Sim, esses são os pontos fortes desse lado. Mas e o silêncio dos apóstolos nas cartas? Quem defende a continuidade diz o que sobre isso? É tão óbvio que nem precisava falar. Exatamente. Essa é uma linha de argumentação. Sugerem que talvez fosse uma prática tão estabelecida, vinda do judaísmo, que nem precisava de instrução explícita para as novas igrejas. Entendi. Já quem argumenta contra a obrigatoriedade legal na nova aliança vê esse silêncio de outra forma. Dizem que ele é muito significativo. Como assim? Bom, se o dízimo fosse tão crucial, um mandamento para todos os cristãos, por que não aparece claramente nas instruções de Paulo, Pedro, João para as igrejas?
especialmente as gentílicas. Por que não foi tema no Concílio de Jerusalém, em Atos 15, quando decidiram o que seria essencial impor aos gentios convertidos? Boa pergunta. Eles reforçam que o dízimo era parte do pacote da lei mosaica, um pacote que foi cumprido em Cristo, e apontam para a ênfase fortíssima do Novo Testamento na contribuição que vem da graça, da alegria, da voluntariedade, da proporcionalidade. 2 Coríntios capítulos 8 e 9 são cruciais aqui. O foco muda, né? Sai do percentual fixo e vai para a atitude do coração. E para a generosidade radical que a gente vê na igreja primitiva, em Atos 2 e 4. Exatamente. Aquela partilha de bens, aquela preocupação mútua. Eles citam isso como o espírito da contribuição na nova aliança. Menos regra, mais relacionamento e resposta à graça. Essa tensão é clara. E a história da igreja meio que reflete isso, né? Com certeza. Começa com essa generosidade espontânea nos primeiros séculos. Depois, com a institucionalização, o dízimo vai sendo reintroduzido até se tornar quase uma lei, um imposto na Idade Média. Uhum. Aí vem a Reforma Protestante, e figuras como Lutero e Calvino questionam essa obrigatoriedade legal, embora ainda falem da importância de sustentar a igreja. E hoje a gente vê uma diversidade enorme de práticas entre as denominações. Exato. Mostra que a interpretação continuou variando. Então, o que a gente tira disso tudo? Parece que não tem uma resposta única, preto no branco, né? Não mesmo. É um tema complexo e cristãos sinceros, estudando as mesmas fontes, chegam a conclusões diferentes. E tá tudo bem. Mas deve ter alguns pontos de concordância, imagino? Princípios que emergem, mesmo com visões diferentes sobre os 10%? Sim, e isso é importante destacar. Primeiro, a ideia de que tudo pertence a Deus. Nós somos apenas administradores, mordomos. Certo. Segundo, a motivação para contribuir deve ser a graça de Deus em nós, não uma obrigação legalista para ganhar algo em troca ou por medo. Motivação pela graça. Importante. Terceiro, há uma responsabilidade clara, sim, de sustentar financeiramente aqueles que se dedicam ao ministério do Evangelho e também de cuidar dos necessitados na comunidade fora dela. Ok. Quarto, a generosidade, de forma geral, deve ser uma marca do seguidor de Jesus. Não só com dinheiro, mas o dinheiro entra nisso. E quinto, a contribuição deve ser feita com sabedoria, com planejamento, talvez com proporcionalidade conforme a pessoa prospera, mas sempre fugindo do legalismo, daquela coisa fria, e também do materialismo, do egoísmo. Então, os princípios de contribuição, generosidade, sustento, proporcionalidade, alegria, esses são inegáveis no Novo Testamento, mesmo que a regra específica do dízimo seja o ponto de debate. Exatamente. Os princípios são muito fortes e claros nas escrituras da Nova Aliança. Então, no fim das contas, as fontes nos mostram que talvez a gente deva focar menos na porcentagem exata e mais em outra questão, né? Fica aí a reflexão, acho. A forma como cada um lida com seus recursos hoje reflete mesmo aquela generosidade que é sacrificial, que é alegre, que é motivada pela graça de Deus que o Novo Testamento tanto destaca. É uma excelente pergunta para cada um se fazer, sinceramente. Como a nossa prática reflete o coração do Evangelho?